Título: casada por 40 anos, ela ficou sem nada, até descobrir uma casa que ninguém sabia que existia. Roteiro: aos 68 anos, Peg acreditava que o amor e a lealdade eram moedas que jamais perdem seu valor. Depois de 4 décadas cuidando de um homem, de uma casa e de uma vida inteira que não era verdadeiramente sua, Peg esperava que a leitura do testamento fosse apenas uma formalidade de despedida. Mas quando o advogado leu as últimas vontades de seu falecido marido, numa sala cheia de enteados ansiosos, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Peg não foi apenas esquecida. Peg foi apagada. Eliminada. Como se 40 anos de dedicação pudessem ser reduzidos a nada com uma simples assinatura. A mansão, para os filhos. As contas bancárias, para os filhos. Os investimentos, para os filhos. Enquanto eles trocavam olhares vitoriosos, já planejando como gastar a herança, Peg recebeu o que chamaram de o restante, uma velha chave enferrujada de ferro e um endereço escrito à mão para uma casa numa cidadezinha que ninguém jamais tinha ouvido falar. O advogado nem conseguia esconder a pena no rosto quando entregou o envelope marrom. Peg saiu daquela mansão onde viverá por décadas com uma única mala, a foto do casamento que ninguém quis, e a profunda humilhação de ter sido descartada pelo homem que amou com cada fibra do seu ser. Mas o que aqueles herdeiros arrogantes não sabiam, o que eram jovens e gananciosos demais para compreender, é que a ganância cega as pessoas para o que verdadeiramente importa. Eles ficaram com o dinheiro que acaba, com a mansão que envelhece, com os investimentos que podem desaparecer. Mas Peg recebeu a chave de um império secreto que seu marido havia protegido em absoluto silêncio por 40 anos, esperando exatamente por este momento, esperando pelo dia em que ela mais precisaria saber que ele sempre a amou. Se você já sentiu que o mundo subestimou você por causa da sua idade, se já foi descartado por quem deveria ter te valorizado, se já achou que tudo estava perdido quando na verdade estava apenas começando, esta história é para você. Bem-vindo ao Dreams Don't Age. Inscreva-se agora, porque o que Peg encontrou quando aquela chave enferrujada girou na fechadura da pesada porta de carvalho vai fazer você acreditar que a justiça divina jamais erra o endereço. Peg Anne Morrison tinha 28 anos quando se casou com Richard Morrison, um advogado bem-sucedido de 45 anos com 3 filhos de um casamento anterior. Era 1984, e Peg trabalhava como sua secretária, o tipo de mulher eficiente e discreta que faz tudo funcionar sem precisar de reconhecimento. Richard era impressionante, rico, respeitado, com uma presença imponente em qualquer sala. Quando Richard a convidou para jantar 6 meses depois de Peg começar a trabalhar para ele, ela ficou atônita. Quando ele pediu Peg em casamento 6 meses depois, ela disse sim imediatamente, convicta de que havia encontrado segurança e amor ao mesmo tempo. Os filhos de Richard deixaram seus sentimentos bem claros desde o dia do casamento. Steven tinha 20 anos, furioso que o pai tivesse seguido em frente. Catherine tinha 18, fria e calculista mesmo naquela época. Michael tinha 16, confuso e ressentido. Para os 3, Peg era a secretária que havia roubado o pai deles, a mulher mais nova que de alguma forma se insinuara na família. Você jamais será nossa mãe, Catherine disse a Peg na recepção do casamento, com a voz doce mas os olhos duros como pedra. Nem tente. Mas Peg tentou mesmo assim. Por 40 anos, Peg tentou. Ela lembrava de cada aniversário, comparecia a cada formatura, enviava presentes cuidadosos a cada ocasião. Peg organizava os feriados, cozinhava refeições elaboradas, garantia que os quartos dos enteados ficassem exatamente como eles os haviam deixado. Engolia em seco diante de inúmeras observações cortantes sobre sua origem, sua falta de educação além do colégio comunitário, seu fracasso em dar mais filhos a Richard, e por tudo isso, Peg construiu o que pensava ser um casamento verdadeiro. Ela administrava a bela mansão em Brooklyn, uma casa colonial que Richard possuía muito antes de conhecê-la. Peg recebia colegas e clientes de Richard, fazendo o papel de anfitriã graciosa que deixava todos à vontade e nunca chamava atenção para si mesma. Ela apoiou a carreira de Richard, adaptou-se à agenda dele, permaneceu fiel e dedicada durante 4 décadas. Richard foi gentil à sua maneira. Proveu bem, garantiu que Peg tivesse roupas adequadas para os eventos sociais, jamais levantou a voz ou a mão, mas havia sempre uma distância.
Uma parte de si mesmo que Richard mantinha cuidadosamente separada. Richard viajava com frequência a trabalho, às vezes por semanas. Ele mantinha um escritório em casa que era estritamente proibido para Peg. Preciso de um espaço só meu, Peg. Tenho certeza de que você entende. Richard mantinha contas bancárias separadas cujos extratos Peg jamais viu. Quando Peg perguntou sobre as finanças certa vez, no começo do casamento, Richard sorriu e deu um tapinha em sua mão como se ela fosse uma criança fazendo perguntas de adulto. Não se preocupe com dinheiro, querida. Esse é o meu trabalho. O seu trabalho é transformar esta casa num lar. E você faz isso perfeitamente. Então Peg não se preocupou. Ela confiava completamente, da maneira que se confia em alguém a quem você prometeu sua vida. Mesmo quando Richard começou a fazer viagens de fim de semana sozinho, uma vez por mês, às vezes mais, dizendo que precisava descansar em uma propriedade que herdara de um parente, Peg não questionou. Ela arrumava a mala de Richard, dava um beijo de despedida, e confiava. Essa confiança, ela aprenderia tarde demais, havia sido o alicerce de areia sobre o qual construíra toda a sua vida adulta. Richard Morrison morreu numa terça-feira de manhã em março, 3 meses antes do que teria sido seu 85º aniversário. Peg o encontrou quando levou seu café da manhã, um ritual que mantiveram por 40 anos. Ela levava o café para Richard na cama às 7 em ponto. Ele morreu tranquilamente no sono, o médico confirmou mais tarde. Ataque cardíaco maciço, instantâneo, sem sofrimento. Peg ficou ali parada segurando a xícara de café, com o vapor ainda subindo, e sentiu-se estranhamente desconectada. Choque, certamente, mas por baixo do choque havia outra coisa, algo que parecia quase um alívio, embora Peg afastasse esse pensamento assim que ele surgiu. O funeral foi imenso. Richard havia sido um dos maiores advogados de Boston por mais de 50 anos, e parecia que metade da cidade veio prestar homenagens. Centenas de pessoas encheram a igreja, colegas, ex-clientes, juízes, famílias proeminentes, figuras da sociedade. Steven, Catherine e Michael sentaram-se na primeira fila com seus cônjuges e filhos, apresentando a imagem de uma família unida e em luto. Eles colocaram Peg na segunda fila. Por espaço, Steven explicou com um sorriso apertado. Caso você tenha familiares que precisem sentar com você. Peg não tinha família. Seus pais haviam morrido anos atrás. Ela era filha única, e 40 anos sendo a esposa de Richard significaram perder gradualmente o contato com os poucos amigos que tinha antes do casamento. A segunda fila era exatamente o que parecia, uma declaração pública de que Peg não era bem família, não era bem digna de estar com os parentes de sangue em seu luto. Durante o serviço, colega após colega levantou para elogiar Richard Morrison, a mente jurídica brilhante, o pai dedicado, o pilar da comunidade. Nenhuma pessoa mencionou Richard Morrison, o marido. Nenhuma pessoa reconheceu a mulher que estivera ao seu lado, que o apoiou, que construiu um lar para ele por 4 décadas. Na recepção depois, na casa à cara de Steven, Peg ouviu Catherine conversando com um grupo de amigas perto da mesa de buffet. É tão difícil, Catherine dizia, tampando os olhos que Peg notou estarem completamente secos. Perder papai. Pelo menos temos uns aos outros, a família de verdade, para passar por isso. A família de verdade. Como se Peg tivesse estado fingindo por 40 anos. A leitura do testamento foi marcada para exatamente uma semana após o funeral. Foi realizada no escritório do centro de Boston de Marcus Shen, o advogado que cuidara do espólio de Richard pelos últimos 20 anos. Peg se vestiu cuidadosamente naquela manhã com um simples vestido preto. Seus cabelos brancos penteados da forma que Richard sempre preferiu. Suas mãos tremiam levemente enquanto dirigia até o centro, mas Peg dizia a si mesma que não havia razão para nervosismo. 40 anos de casamento. Com certeza Richard havia providenciado algo para ela. Com certeza, após 4 décadas de devoção e serviço, Peg estaria amparada. Steven, Catherine e Michael chegaram juntos em carros caros com advogados caros atrás deles. Cumprimentaram Peg com uma polidez calculada e se arranjaram de um lado da mesa de conferências, uma frente unida de frente a ela, sentada sozinha no outro lado.
Marcus Shin começou com as formalidades jurídicas padrão sobre capacidade testamentária e execução adequada. Depois foi às especificidades, lendo no monotom cuidadoso que advogados usam quando precisam compartilhar informações que prefeririam não ter de dar. O espólio de Richard Morrison está avaliado em aproximadamente 8,7 milhões de dólares. Isso inclui a residência principal em Brooklyn, atualmente avaliada em 2,1 milhões de dólares, contas de investimento e previdência totalizando aproximadamente 6 milhões de dólares, e outros ativos diversos. Peg sentiu seus ombros relaxarem ligeiramente. 8,7 milhões de dólares. Era mais do que suficiente para garantir sua segurança pelo resto da vida. Talvez Richard tivesse sido sábio em manter as finanças privadas, protegendo e fazendo crescer esse patrimônio para o futuro deles. A residência em Brooklyn. Marcus continuou, com a voz assumindo um tom ainda mais cauteloso, é deixada em sua totalidade aos filhos de Richard de seu primeiro casamento, Stephen Morrison, Catherine Morrison Grant e Michael Morrison, a ser dividida igualmente entre eles, ou vendida com o produto dividido em 3 partes, como eles julgarem apropriado. Tendões frios de medo começaram a subir pela espinha de Peg. A casa. A casa onde ela viverá por 40 anos não era dela. As contas de investimento totalizando aproximadamente 4,2 milhões de dólares são igualmente a ser divididas igualmente entre Stephen, Catherine e Michael Morrison. O frio se espalhava pelo peito de Peg agora, tornando difícil respirar. As contas de previdência avaliadas em aproximadamente 1,8 milhão de dólares. Mesma distribuição para os 3 filhos. A voz de Peg saiu quase num sussurro. Marcus, eu não entendo. E eu? O que Richard deixou para mim? Marcus pareceu genuinamente angustiado, o homem que havia jantado na casa deles, que havia rido das piadas de Richard, que havia elogiado a culinária de Peg. Estou chegando ao seu legado específico agora, Peg. Preciso te dizer que argumentei contra a linguagem que Richard usou, mas ele insistiu. Sinto muito. Marcus respirou fundo e leu do documento à sua frente. Richard anotou em seu testamento, e Marcus era obrigado a ler ipsis literis. Minha esposa, Peg Anne Morrison, viveu confortavelmente às minhas custas por 40 anos e não lhe faltou nada durante o curso de nosso casamento. Ela usufruiu da minha riqueza, da minha casa, da minha posição social e de um estilo de vida muito além do que poderia ter alcançado por conta própria trabalhando como secretária. Isso é mais do que compensação adequada por sua companhia e pelos serviços domésticos que prestou ao longo dos anos. Cada palavra caiu como um golpe físico. Companhia. Serviços domésticos. 40 anos de amor, devoção e sacrifício reduzidos à linguagem de um contrato de serviço. Peg sentiu a sala inclinar-se levemente. Do outro lado da mesa, Stephen sorria abertamente. Catherine examinava suas unhas perfeitamente manicuradas com indiferença estudada. Michael estava com o celular na mão mandando mensagem para alguém, provavelmente já planejando como gastar sua herança. Marcus continuou, sua voz pesada de arrependimento. O testamento continuava, embora tenha apreciado a presença de Peg em minha casa e sua gestão eficiente dos assuntos domésticos, acredito que minha obrigação e responsabilidade primária é para com meus filhos e minha linhagem. Eles são meu verdadeiro legado, a continuação do nome Morrison. Portanto, deixo a Peg Anne Morrison apenas o seguinte, uma propriedade de minha propriedade localizada na rua Oakwood 47, na cidade de Millbrook, Massachusetts, juntamente com todo o conteúdo nela contido. Esta propriedade é dada a Peg com a compreensão expressa de que ela desocupará a residência de Brooklyn dentro de 30 dias após minha morte, pois essa propriedade é necessária para meus herdeiros legítimos para uso ou disposição como acharem conveniente. O silêncio que se seguiu foi absoluto, exceto pelo som do celular de Michael clicando enquanto ele continuava a mandar mensagens. Peg ficou paralisada, incapaz de processar a enormidade do que acabará de ouvir. 40 anos de sua vida, e Richard havia reduzido a uma empregada doméstica cujo contrato havia expirado, alguém a ser dispensado com uma indenização mínima. Catherine quebrou o silêncio com a voz pingando de falsa simpatia. Papai nos mencionou essa propriedade em Millbrook anos atrás. Ele a herdou de algum tio distante no início dos anos 80.
Ele disse que era apenas uma casa velha e deteriorada no meio do nada, que não valia o trabalho de vender. Os impostos sobre a propriedade eram provavelmente mais do que ela valia. Catherine sorriu para Peg com pena ensaiada. Mas pelo menos você terá um teto sobre a cabeça, Peg. Isso é alguma coisa. Steven se levantou, já passando para questões práticas. Precisaremos discutir o cronograma para desocupar a casa de Brooklyn. Estamos planejando listá-la imediatamente. O mercado está muito aquecido agora para esse bairro. Quanto mais cedo você puder sair, mais cedo podemos prepará-la para colocar à venda. O testamento especifica 30 dias, Marcos disse com firmeza, um toque de aço na voz. Peg tem legalmente direito a 30 dias completos para organizar seus assuntos e se mudar. Isso não é negociável. Claro, disse Steven com suavidade. Não somos pessoas sem razoabilidade. Aproveite seus 30 dias completos, Peg. Entendemos que isso é uma transição para você. Marcos deslizou um envelope marrom pela polida mesa de conferências, com a mão levemente tremendo ao fazê-lo. Isso contém a escritura da propriedade Milbrow, agora transferida para seu nome. Há também uma chave e um bilhete manuscrito de Richard que ele me pediu para incluir. Dentro do envelope havia uma velha chave enferrujada de ferro, do tipo que parecia pertencer a um drama de época. E havia uma única folha de papel de carta caro de Richard, com sua caligrafia precisa e familiar. Rua Avod 47, Milbrow, Massachusetts. Peg, isso é seu agora. Vá lá o mais rápido que puder. Você entenderá tudo quando chegar. Sinto muito por não ter podido te contar antes, mas eles sempre estavam observando, sempre ouvindo, sempre procurando maneiras de contestar qualquer coisa que eu tentasse fazer. Confie em mim uma última vez, minha querida. Com todo o meu amor, sempre, Richard. Confie em mim uma última vez. Depois de Richard ter declarado publicamente que ela não passará de uma empregada doméstica adequadamente compensada, depois de deixá-la essencialmente sem teto com nada além de uma propriedade desconhecida numa cidade que ela nunca ouvirá falar, Peg se levantou com as pernas que não pareciam firmes. Ela pegou o envelope marrom e caminhou em direção à porta sem dizer uma palavra para Steven, Catherine ou Michael. Peg Marcos chamou. Se você precisar de qualquer coisa, se tiver dúvidas sobre tudo isso, por favor me ligue. Falo sério. Peg acenou sem se virar e saiu. Ela chegou até o carro na garagem antes de as lágrimas finalmente virem. Sentada em seu Honda Civic de 10 anos, Peg chorou até não ter mais nada. Os 30 dias que se seguiram foram uma aula magistral de crueldade calculada entregue por pessoas que haviam aperfeiçoado o direito a uma forma de arte. Steven, Catherine e Michael iam à casa de Brooklyn quase todos os dias, trazendo empreiteiros, designers de interiores, agentes imobiliários, andando pelos cômodos com fitas métricas e amostras de cores enquanto Peg ainda morava lá. Eles discutiam demolir paredes, arrancar sua cozinha, modernizar os jardins que ela havia cultivado por décadas. Nunca pediam que Peg saísse dos cômodos. Simplesmente agiam como se ela fosse invisível. Um fantasma assombrando uma casa que já não tinha nada a ver com ela. Uma manhã, Peg estava na cozinha tomando café quando Catherine passou com um designer de interiores, sem nem olhar na direção de Peg. Definitivamente vamos abrir todo esse espaço, Catherine dizia, gesticulando ampliamente para as paredes que guardavam 40 anos de fotos de família cuidadosamente escolhidas por Peg. Derrubar essa parede, criar uma enorme cozinha de conceito aberto integrada à sala de estar. É isso que vende agora. Outra tarde, um agente imobiliário fez um tour pela casa enquanto Peg sentava lendo na sala. O agente e Steven ficaram talvez a 1 metro da cadeira dela, discutindo estratégias de encenação e valores de propriedades comparáveis como se Peg fosse um móvel que vinha com a casa. Os jardins estão consideravelmente descuidados, o agente observou, olhando pela janela para os canteiros que Peg havia plantado e mantido por 40 anos. Precisaremos trazer equipes de paisagismo profissional para limpar tudo isso antes de podermos listar. Primeiras impressões são tudo nesse mercado. Aqueles eram os jardins de Peg. Cada roseira, cada planta perene, cada planta cuidadosamente escolhida. Suas mãos, seu trabalho, sua visão.
Agora eram apenas obstáculos descuidados para uma venda lucrativa. As noites eram quando o medo verdadeiro tomava conta. Peggy ficava acordada no quarto principal. Steven havia graciosamente permitido que ela ficasse lá, pois os móveis precisavam permanecer no lugar para fins de encenação de qualquer forma, e sua mente entrava em espiral por cenários cada vez mais catastróficos. Peggy tinha 68 anos. Não tinha emprego, carreira, experiência profissional recente que significaria algo para potenciais empregadores. A última vez que havia trabalhado foi em 1984, 40 anos atrás, como secretária. Quem a contrataria agora? O que Peggy poderia possivelmente fazer? A propriedade em Millbrook era quase certamente sem valor, exatamente como Catherine havia descrito. Talvez Peggy pudesse vendê-la por 50 ou 60 mil dólares se tivesse extrema sorte. Isso poderia durar 3 ou 4 anos se ela fosse incrivelmente frugal. E depois? 72 anos e miserável, dependente de caridade ou assistência governamental, vivendo em alguma instituição subsidiada para idosos pobres. Algumas noites o medo era tão avassalador que Peggy mal conseguia respirar. Seu coração disparava, o peito apertava, e ela se levantava para andar pelo quarto no escuro, tentando desesperadamente se acalmar enquanto sua mente pintava vívidos quadros de miséria e desamparo. Outras noites, o medo se transformava numa raiva tão intensa que surpreendia Peggy. Como Richard ousara fazer isso com ela? Como ousara deixá-la passar 40 anos pensando que eram parceiros, construindo uma vida juntos, acreditando que estava segura, para depois revelar na morte que ela não passará de uma empregada remunerada? Como ousar escolher seus filhos mimados e egoístas em vez da mulher que dedicou toda a sua vida adulta a ele? Mas a raiva exigia energia que Peggy estava rapidamente esgotando. E manter a raiva é exaustivo quando se está simultaneamente apavorado. Então Peggy ficou na maior parte entorpecida, passando pelos movimentos mecânicos de empacotar uma vida que havia se revelado construída sobre mentiras. Ela embalou 3 malas de roupas, jogando fora a maioria do que possuía, porque qual era o sentido de guardá-las? Eram as roupas que Richard queria que ela usasse, a persona que ele queria que ela projetasse. Peggy embalou 2 caixas de itens verdadeiramente pessoais, fotografias de antes do seu casamento mostrando seus pais e sua versão mais jovem, cartas que sua mãe escreveu ao longo dos anos, alguns livros que pertenceram à sua avó. Só isso. 40 anos de vida reduzidos a 3 malas e 2 caixas. No dia 28, Peggy estava na pia da cozinha quando ouviu Steven e Catherine conversando na sala de jantar. Eles ou não sabiam que Peggy podia ouvi-los, ou simplesmente não se importavam. Honestamente não consigo acreditar que papai deixou qualquer coisa para ela, Catherine dizia, com a voz carregando claramente. Aquela propriedade em Millbrook vale provavelmente 50 mil dólares no máximo. Ele deveria ter deixado absolutamente nada para ela. Ele se sentiu culpado. Steven respondeu. 40 anos é muito tempo para enganar alguém, mesmo que ela fosse essencialmente apenas a empregada. O lugar em Millbrook foi a maneira dele de aliviar a consciência sem realmente reduzir o que nós recebemos. Bem, ela deveria ser grata por sermos tão civilizados nessa transição, disse Catherine. A maioria das mulheres da idade dela sem nenhuma habilidade e sem família acabaria em moradia subsidiada ou abrigos para moradores de rua. Pelo menos ela vai poder vender aquele buraco e ter um pequeno pé de meia por alguns anos. Eles riram juntos, a crueldade casual de pessoas que nunca lutaram por nada, que nunca se preocuparam em ter um teto sobre a cabeça ou comida para comer. Peggy ficou naquela pia, apertando a borda com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, querendo gritar. Queria jogar alguma coisa. Queria marchar para aquela sala de jantar e dizer exatamente o que pensava do direito e da crueldade e da completa falta de decência humana básica deles. Mas Peggy não fez isso, porque 40 anos de condicionamento lhe haviam ensinado a engolir sua voz, a evitar confrontos, a ser a mulher graciosa que nunca faz cenas. O condicionamento se manteve mesmo agora, mesmo tendo perdido tudo. Na manhã final na casa, Peggy acordou cedo e percorreu cada cômodo uma última vez. Ela esperava sentir uma tristeza profunda, ser dominada por 40 anos de memórias. Em vez disso, não sentiu quase nada. O quarto principal,
onde dormira ao lado de Richard por 4 décadas, era apenas um quarto, 4 paredes, uma janela, móveis que nunca foram verdadeiramente seus. O quarto de hóspedes que ela havia mantido como santuários para enteados que visitavam o mais raramente possível. A sala onde fazia o papel de anfitriã para pessoas que mal a enxergavam. A cozinha onde cozinhou milhares de refeições que foram amplamente ignoradas. O único lugar que doía era o jardim. De pé entre as rosas que havia plantado naquele primeiro primavera otimista, o jardim de ervas que criará por amor à culinária, os canteiros de plantas perenes que projetou para florescer em sequência de março a novembro. Era o único espaço em 40 anos que havia se sentido autenticamente seu, e agora pertenceria a estranhos que jamais conheceriam a mulher que o havia criado. Ao meio-dia, Peggy carregou seu carro, 3 malas, 2 caixas. A foto do casamento que ela havia retirado da lareira, apesar do protesto de Steven de que era tecnicamente propriedade da casa. Steven chegou às 13h30, cedo, claramente querendo garantir que Peggy saísse na hora. Os mudadores chegam às 14h, ele disse, sem exatamente encontrar os olhos dela. Vou supervisionar tudo e levar as chaves da casa ao escritório de Marcos hoje à tarde. Steven Peggy ouviu a si mesma dizer, com a voz baixa mas carregando um peso que ela não sabia que possuía. Você tem alguma ideia de como é dar 40 anos de sua vida a alguém e ser informada de que isso não significou nada? O rosto de Steven ficou vermelho. Papai te deixou uma propriedade. Você não está ficando sem nada. Seu pai me deixou um mistério, disse Peggy. Uma casa que nunca vi numa cidade que nunca ouvi falar. Você e seus irmãos receberam milhões de dólares e esta mansão e a satisfação de saber que seu pai os valorizou como seu legado. Eu recebi uma chave enferrujada e 30 dias para desaparecer do único lar que conheci por 4 décadas. Então não, Steven, acho que você não tem nenhum conceito do que isso tem sido. Peggy entrou no carro antes que ele pudesse responder, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, antes que o torpor que a havia protegido pudesse rachar completamente. O envelope marrom ficou no banco do passageiro ao lado de sua bolsa. Seu GPS mostrava o endereço que ela havia digitado, Rua Oakwood 47, Millbrook, Massachusetts. 2h14 para um futuro completamente desconhecido. Peggy ligou o carro e foi embora de Brooklyn, da mansão, da vida que pensou que estava vivendo. E enquanto dirigia para o oeste pelo Massachusetts em direção a Millbrook, e a tudo que a esperava lá, Peggy Anne Morrison fez uma promessa a si mesma. Seja lá o que encontrasse na Rua Oakwood 47, abrigo ou ruína completa, valor ou absoluta inutilidade, ela encontraria um jeito de sobreviver a isso. Peggy tinha 68 anos e nada mais a perder, exceto sua dignidade. E ela não abriria mão dela também. Porque às vezes, ela estava começando a entender, ter absolutamente nada mais a perder se torna seu próprio tipo peculiar de liberdade. Millbrook, Massachusetts, revelou-se exatamente tão pequena e rural quanto Catherine havia sugerido, embora talvez não tão esquecida. A rua principal consistia em talvez 15 prédios agrupados ao redor de uma pequena praça. Uma loja geral com uma toldo desbotada, um restaurante com cortina xadrez, um minúsculo correio, um posto de gasolina com 2 bicos, uma igreja branca com uma torre modesta, uma biblioteca que parecia ter sido construída nos anos 1800, e uma série de outras lojas que pareciam existir desde que Peggy era criança. Enquanto Peggy dirigia lentamente pela rua principal, seguindo as orientações de seu GPS, ela notou algo estranho. As pessoas pararam o que estavam fazendo para observar seu carro passar, não com hostilidade ou suspeita, mas com outra coisa completamente diferente. Reconhecimento, quase como se a estivessem esperando. Um homem idoso varrendo a calçada em frente à loja geral pausou no meio da varrida e levantou a mão num pequeno aceno. Uma mulher arrumando flores do lado de fora do restaurante se virou para olhar, acenando levemente com a cabeça como se confirmando algo para si mesma. Um grupo de adolescentes do lado de fora da biblioteca ergueu os olhos dos celulares com curiosidade genuína em vez da habitual indiferença adolescente. Seu GPS a direcionou para sair da rua principal pela Rua Oakwood, que começava como pavimento regular por cerca de 200 metros antes de se tornar uma estrada de terra que levava a uma floresta cada vez mais densa.
Carvalhos antigos, com troncos maciços que tinham que ter centenas de anos, ladeavam os dois lados da estrada, seus galhos espalhados criando um túnel de sombra verde que filtrava a luz da tarde em padrões que dançavam pelo para-brisa. A estrada era acidentada, marcada por velhas marcas de pneus, e Peg precisou dirigir devagar para não bater o fundo do carro. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foi apenas cerca de 1,5 km, seu GPS anunciou em sua voz mecânica e animada: "Você chegou ao seu destino." Peg parou o carro e ficou sentada por um longo momento, quase com medo de olhar para cima, com medo do que poderia ver, ou mais precisamente, com medo do que poderia não ver, com medo de que Catherine tivesse razão, e ela encontrasse nada além de uma ruína desmoronando. Então Peg respirou fundo, ergueu os olhos, e ficou olhando para o que estava à sua frente. A propriedade não era nada do que Catherine havia descrito. A casa ficava numa grande clareira cercada por aqueles carvalhos maciços como sentinelas de guarda. Era velha, certamente, construída em pedra cinzenta que deveria datar pelo menos dos anos 1800, provavelmente antes. 2 andares com um telhado íngreme de ardósia que parecia notavelmente intacto. Molduras de madeira branca ao redor de janelas com vidro emplombado, uma pesada porta frontal de carvalho sob um pequeno pórtico coberto com suportes entalhados. Crescia em partes das paredes de pedra, mas de uma forma que parecia intencional, decorativa, como algo de uma propriedade rural inglesa em vez de abandono negligente. Os jardins ao redor imediato da casa estavam crescidos, mas claramente haviam sido jardins formais. Peg conseguia ver os ossos do projeto original, caminhos de pedra agora parcialmente obscurecidos pela grama, canteiros organizados onde rosas floresciam selvagens e indomitas. O que parecia ter sido um jardim de cozinha agora entregue a um emaranhado de ervas e flores silvestres. Havia até uma fonte, silenciosa e seca, mas ainda elegante, de pé no que obviamente havia sido uma área de jardim formal. Era selvagem, sim, crescido certamente, mas também assombrosamente belo, como um jardim secreto que o tempo havia parcialmente recuperado, mas não completamente destruído. Enquanto Peg estava sentada no carro tentando processar o que via, ela ouviu passos se aproximando na estrada de terra vinda da direção da cidade. Uma mulher idosa caminhava em sua direção com uma energia surpreendente para alguém que devia ter 70 e poucos anos. Ela usava um simples vestido de algodão e carregava uma cesta de vime coberta com um pano xadrez. "Você é Peg?" a mulher disse quando chegou ao carro. Não era uma pergunta. Ela disse com total certeza, como se houvesse esperado exatamente por esse momento. Sim, Peg conseguiu dizer, saindo do carro com pernas que pareciam instáveis. "Como você sabia?" "Estávamos esperando por você", a mulher disse simplesmente, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. "Richard nos disse que você viria eventualmente, depois que ele partisse. Ele disse para ficarmos de olho para uma mulher chamada Peg dirigindo um Honda mais antigo. Sou Dorothy Harmon. Cuido da loja geral na cidade." Dorothy estendeu a cesta. "Pão, ovos, leite, café, queijo. Achei que você poderia precisar de mantimentos. A casa está conservada, mas não tem comida estocada." Peg pegou a cesta automaticamente, com a mente lutando para acompanhar. Richard lhe contou. Quando? Ele nunca mencionou esse lugar para mim em 40 anos de casamento. A expressão de Dorothy suavizou-se em algo que parecia compreensão misturada com pena. "Richard vinha aqui regularmente por 40 anos, querida. Pelo menos uma vez por mês, às vezes com mais frequência. Ele mantinha a casa, cuidava da propriedade o melhor que podia, passava tempo aqui. Ele nos disse que quando morresse, sua esposa Peg herdaria este lugar. Disse que você não saberia de antemão porque ele havia mantido em segredo para sua proteção." Minha proteção. Peg sentiu como se tivesse atravessado um espelho para alguma realidade alternativa. Proteção de quê? Deles, imagino, Dorothy disse gentilmente. Os que levaram tudo mais, seus filhos do primeiro casamento. Richard disse que eles nunca te aceitaram, que sempre ressentiram ele por ter se casado com você, e que se soubessem desta propriedade, encontrariam meios legais para reivindicá-la. Então ele escondeu de todos, até de você,
até que sua morte tornaria a herança final e imutável por qualquer tribunal. Dorothy começou a andar em direção à casa, gesticulando para Peggy segui-la. Vamos, vou ajudá-la a se instalar. A casa está destrancada. Richard nunca a trancava. Ele disse que não havia nada aqui que alguém em Millbrow fosse roubar, e se alguém precisasse de abrigo, era bem-vindo. Era o tipo de homem que ele era, pelo menos aqui. Peggy seguiu Dorothy pelo caminho de pedra em direção à porta da frente, com a mente girando. Richard havia vindo aqui por 40 anos, uma vez por mês. Todas aquelas viagens de fim de semana que ele dissera ser para trabalho, para visitar seus filhos, para descansar. Ele havia vindo para uma casa que nunca mencionou, para uma vida secreta inteira. Dorothy usou a velha chave enferrujada de ferro do envelope de Peggy, e ela girou suavemente na fechadura apesar da aparência envelhecida. A pesada porta de carvalho se abriu com um rangido, revelando o interior. Bem-vinda ao seu santuário, Dorothy disse tranquilamente, se afastando para Peggy entrar primeiro. Foi assim que Richard o chamava, o santuário. Bem-vinda para casa, Peggy. Peggy cruzou a soleira e sentiu toda a sua compreensão da realidade se deslocar sob seus pés como placas tectônicas se reorganizando. O interior era lindo, não em ruínas, não decrépito, não abandonado. Lindo. O andar principal era amplamente aberto com pisos de tábuas largas que brilhavam com a pátina da idade e décadas de cuidadosa manutenção. Uma imensa lareira de pedra dominava uma parede, com a prateleira entalhada de uma única peça de carvalho. Os móveis eram simples, mas claramente de alta qualidade. Um sofá de aparência confortável coberto de couro gasto. Várias cadeiras posicionadas para aproveitar a luz. Estantes embutidas cheias de volumes encadernados em couro. Tapetes artesanais em cores suaves e amortecidas. Janelas com vidro emplombado criando padrões de luz filtrada da floresta que dançavam pelos pisos. E em todo lugar, cobrindo cada centímetro disponível de parede, arranjadas em prateleiras, posicionadas sobre superfícies, havia fotografias emolduradas. Fotografias de Peggy. Peggy no dia do seu casamento, jovem e radiante e tão cheia de esperança. Peggy no jardim da casa em Brooklyn, ajoelhada no solo com terra nas mãos e alegria genuína no rosto. Peggy rindo de algo, a câmera capturando um momento de felicidade desguardada. Peggy lendo numa cadeira, a luz da tarde capturando seu cabelo. Peggy dormindo tranquilamente no que parecia ser a varanda desta mesma casa. Peggy em diferentes idades, em diferentes estações, em diferentes momentos desguardados ao longo de seu casamento de 40 anos. Todas cuidadosamente fotografadas, lindamente molduradas e exibidas como um museu particular dedicado a ela. Ele te amava muito, Dorothy disse tranquilamente atrás de Peggy. Qualquer um que visse este lugar sabia disso imediatamente. Este era o santuário dele para você. Seu lugar secreto onde ele podia vir e lembrar quem realmente era por baixo de todas as expectativas e performances de sua vida em Boston. Os olhos de Peggy se encheram de lágrimas pela primeira vez desde que Richard havia morrido. Ela havia ficado chocada demais no funeral, entorpecida demais durante a leitura do testamento, apavorada demais durante os 30 dias sendo apagada. Mas aqui, cercada de evidências avassaladoras de que Richard a havia valorizado, de que ele havia construído um santuário inteiro dedicado à vida deles juntos, Peggy finalmente desmoronou. Dorothy deixou Peggy chorar por longos minutos, depois gentilmente a guiou para sentar no confortável sofá. Deixa eu te mostrar o resto, Dorothy disse. Depois te deixo descansar e processar tudo. Mas primeiro você precisa ver tudo. Você precisa entender o que Richard realmente te deixou. Dorothy guiou Peggy pela casa com o cuidado de alguém que a havia mantido por anos. A cozinha era uma encantadora mistura de antigo e novo, um fogão de lenha antigo ao lado de eletrodomésticos modernos, panelas de cobre penduradas em suportes, uma pia funda estilo fazenda, prateleiras abertas exibindo louças bonitas que Peggy nunca tinha visto antes. A sala de jantar tinha uma longa mesa de carvalho que parecia comportar 12 pessoas, embora claramente raramente fosse usada para esse fim. No andar de cima havia 3 quartos, cada um simples mas confortavelmente mobiliado. O quarto principal tinha outra lareira e janelas com vista para a floresta, e mais fotografias de Peggy.
Dúzias delas, incluindo algumas que Peg nunca soubera que existiam. Fotos espontâneas que Richard devia ter tirado sem o seu conhecimento, capturando Peg em momentos ordinários de simplesmente viver sua vida. A casa foi mantida por anos através de um fundo que Richard estabeleceu, Dorothy explicou enquanto desciam de volta ao andar de baixo. Ele criou um acordo com o banco local para pagar pelos serviços, impostos sobre a propriedade, manutenção básica e reparos. Tudo está coberto pelos próximos 50 anos. Você nunca terá de se preocupar com essas despesas. Mas por quê? Peg perguntou, com a voz quebrando na pergunta. Por que manter este lugar secreto por 40 anos? Por que não me contar sobre ele? Por que me fazer pensar que estava recebendo nada enquanto seus filhos recebiam tudo? Por causa dos filhos dele, Dorothy disse gentilmente, levando Peg até uma porta sob a escada que Peg não havia notado antes. Richard sabia que se Steven, Catherine e Michael soubessem desta propriedade, encontrariam meios legais para reivindicá-la. Eles argumentariam sobre ativos conjugais e divisão de bens. Este lugar não é valioso apenas por causa da casa em si. É valioso por causa do que contém e do que representa. Richard a protegeu da única maneira que sabia, escondendo completamente até que sua morte tornasse tudo final e imutável. Dorothy abriu a porta para revelar um pequeno escritório, talvez 3 metros por 3,5, sem janelas. 3 paredes eram revestidas do chão ao teto com estantes embutidas, mas em vez de livros, as prateleiras continham pastas, fichários e caixas de documentos, todos meticulosamente rotulados com a caligrafia precisa de Richard. A 4ª parede continha uma bela escrivaninha de mogno antigo com um abajur verde de banqueiro e uma cadeira de couro que parecia ter sido usada inúmeras vezes. E ali, no centro exato da mesa, posicionado com clara intenção, havia um espesso envelope cor de creme com "Para minha amada Peg" escrito na frente, com a letra familiar de Richard. Isto, Dorothy disse suavemente, é o que ele realmente queria que você encontrasse. É por isso que ele construiu o santuário. Peg pegou o envelope com mãos que tremiam tanto que ela quase o deixou cair. O papel era caro, de gramatura pesada, o tipo que Richard sempre usava para documentos legais importantes. Ele o havia selado com lacre de verdade, fazendo aquilo parecer algo de outro século, algo precioso e cerimonial. Peg quebrou o lacre e retirou o que acabou sendo 5 páginas cobertas com a caligrafia precisa de Richard. Minha mais querida e amada Peg começava, e só ver essas palavras com a letra dele fez as lágrimas começarem a cair novamente. Se você está lendo isso, parti você encontrou o santuário. Estou desesperadamente, profundamente arrependido de ter acontecido desta forma. Lamento não ter podido compartilhar este lugar com você enquanto estava vivo. Não ter podido te contar sobre ele. Não ter podido te deixar entender o que estava fazendo todos esses anos. Mas Steven, Catherine e Michael sempre estavam observando, sempre esperando qualquer desculpa para contestar minhas decisões. Qualquer oportunidade de reivindicar o que acreditavam ser seu por direito. Se soubessem desta propriedade, encontrariam meios de tomá-la. Advogados sempre encontram meios, como infelizmente sei muito bem de 5 décadas de prática. Então eu a escondi. Por 40 anos, escondi, protegi e preparei para você. Tenho vindo a esta casa desde que a herdei de meu tio Thomas Morrison em junho de 1984, 3 meses após nosso casamento. Thomas era solteiro, um historiador quieto que vivia simplesmente apesar de ter uma riqueza considerável. Ele me deixou esta casa com uma instrução em seu testamento: proteja este lugar para alguém que você ama mais do que a própria vida. Ele merece abrigar o amor, não a ganância. Por 40 anos, estive protegendo-o para você. Peg, eu sei o que meu testamento dizia. Sei o quanto aquelas palavras devem ter te machucado, sentada no escritório de Marcos, ouvindo a si mesma ser descrita como uma empregada doméstica adequadamente compensada. Por favor entenda. Escrevi dessa forma deliberadamente, com cálculo e propósito, porque sabia que Steven, Catherine e Michael leriam cada palavra à procura de maneiras de contestar qualquer coisa que fosse para você. Dei a eles exatamente o que queriam: a riqueza visível, os ativos óbvios, as coisas que poderiam exibir como prova de sua herança.
Dê-lhes a mansão em Brooklyn, que na verdade está hipotecada até o limite e lhes custará centenas de milhares em impostos sobre propriedade, manutenção e requisitos de preservação histórica que cuidadosamente incorporei à escritura anos atrás. Dê-lhes contas de investimento bloqueadas em fideicomissos complexos que exigem que mantenham emprego contínuo e passem por avaliações anuais de caráter. Dei-lhes exatamente corda suficiente para se enforcarem financeiramente enquanto pensavam que haviam ganhado tudo. Mas você, minha amada Peg, recebi o que realmente importa. Esta casa fica em 247 acres de floresta protegida. Mandei avaliar a propriedade no ano passado. Vale aproximadamente 3,2 milhões de dólares para grupos de conservação que já expressaram sério interesse em comprá-la, embora a decisão de vender ou manter seja inteiramente sua. A casa em si vale mais 800 mil dólares como estrutura histórica. Mas mais importante do que qualquer valor monetário, te dei liberdade. O fundo que estabeleci cobrirá todas as despesas da propriedade, serviços, impostos, manutenção, seguro por 50 anos. Você nunca terá de se preocupar com dinheiro para este lugar. Nunca terá de temer perdê-lo. A escritura está em seu nome apenas. Está desde 1984. Estabelecida como um presente completamente separado do nosso casamento. É legalmente intocável por qualquer outra pessoa, como meus advogados confirmarão se for contestada. Há mais. Os arquivos deste escritório contêm documentos que acumulei ao longo de 40 anos de prática jurídica. Informações sobre famílias poderosas, pessoas influentes, aqueles que pensavam que seus segredos estavam seguramente enterrados. Nunca usei essas informações. Isso teria sido antiético e errado. Mas as mantive cuidadosamente documentadas e organizadas porque a informação é seguro. Se Steven, Catherine ou Michael alguma vez descobrirem esta propriedade e tentarem contestar sua propriedade, se tentarem dificultar sua vida ou alegar que de alguma forma os manipulei, você tem os meios para se proteger. As pastas rotuladas com seus nomes contêm documentação de transações financeiras e assuntos pessoais que eles muito prefeririam que permanecessem privados. Use-as somente se necessário, mas saiba que estão lá. Por fim, e mais importante, cada fotografia nesta casa foi tirada com amor. Cada momento que passei aqui foi passado pensando em você, sentindo sua falta, desejando poder te trazer aqui, mas sabendo que não podia arriscar até que minha morte tornasse tudo seguro. Você foi a melhor parte da minha vida, Peg. A única coisa pura, boa e real numa vida que de outra forma estava cheia de performance, obrigação e manutenção das aparências. Lamento ter sido covarde demais para enfrentar o julgamento dos meus filhos. Lamento ter priorizado a manutenção da paz em vez de defender publicamente a mulher que amei. Lamento ter te feito sentir em segundo lugar quando você sempre estava em primeiro no meu coração. Falhei com você em vida por ser fraco. Espero ter me saído bem na morte por ser esperto. Este santuário é seu para viver, vender ou transformar em qualquer coisa que desejar. Mas saiba que foi criado com amor, protegido com amor e dado a você com mais amor do que jamais consegui expressar enquanto respirava. Você merece alguém mais corajoso do que eu. Mereci alguém forte o suficiente para escolhê-la em vez de evitar conflitos. Mas te dei o que pude, este lugar, esta proteção, esta prova de que você foi amada, mesmo quando fui fraco demais para mostrá-lo publicamente. Para sempre e sempre seu, Richard. Peg leu a carta 3 vezes, com lágrimas escorrendo pelo rosto, cada leitura revelando novas camadas de significado e compreensão. Quando finalmente olhou para cima, Dorothy ainda estava de pé tranquilamente na porta, paciente e gentil. Ele era um homem complicado, Dorothy disse suavemente. Imperfeito, certamente, fraco em alguns aspectos, mas seu amor por você nunca foi complicado. Isso era a única coisa da qual ele tinha absoluta certeza. Peg dobrou cuidadosamente a carta e a colocou de volta sobre a mesa. Depois se virou para os arquivos que Dorothy havia mencionado. Peg abriu a gaveta superior do primeiro arquivo e encontrou exatamente o que Richard havia descrito, escrituras de propriedade mostrando sua propriedade exclusiva desde 1984, documentos financeiros detalhando o fundo fiduciário, papéis legais confirmando tudo o que ele havia escrito.
O segundo arquivo continha material mais sensível, pastas rotuladas com nomes de proeminentes famílias de Boston, documentação de acordos e segredos que pessoas poderosas pensavam estar seguramente escondidos. O terceiro arquivo fez Peg prender a respiração. Uma pasta grossa rotulada Steven Morrison, Catherine Morrison Grant e Michael Morrison, documentos fiduciários e registros pessoais. Peg a retirou com mãos trêmulas e se sentou na mesa de Richard para ler. O que ela encontrou foi devastador em sua minúcia e brilhante em sua execução. Os fideicomissos que Richard havia estabelecido para seus filhos não eram heranças simples de forma alguma. Eram estruturas elaboradas com condições rígidas projetadas para tornar o acesso ao dinheiro o mais difícil possível. Os 2,8 milhões de dólares de Steven em contas de investimento só podiam ser acessados em incrementos anuais de 100 mil dólares, e somente se ele mantivesse emprego contínuo verificado por declarações de imposto de renda e passasse por avaliações anuais de caráter conduzidas por um curador independente que Richard havia nomeado, um juiz aposentado conhecido por levar a ética extremamente a sério. O fideicomisso de Catherine tinha restrições similares, mais requisitos adicionais de que ela mantivesse relacionamentos familiares estáveis, o que, dado seus 3 divórcios e relacionamentos afastados com seus próprios filhos, seria quase impossível de satisfazer. A herança de Michael estava estruturada como um fideicomisso de investimento empresarial que exigia sua gestão ativa e prática. Se ele não administrasse pessoalmente os investimentos, eles se dissolveriam automaticamente e seriam doados a instituições de caridade. A mansão em Brooklyn que eles haviam tido tanta pressa em conseguir, Richard havia colocado restrições de preservação histórica nela anos atrás, exigindo que qualquer venda passasse por meses de revisões de comitê, estudos de impacto ambiental e processos de aprovação da vizinhança. A propriedade também estava muito hipotecada. Richard havia tomado um empréstimo substancial contra ela apenas 2 anos atrás, do qual os herdeiros descobririam serem agora responsáveis. Vender a casa rapidamente seria impossível, e mantê-la seria financeiramente esgotante. Richard havia dado a seus filhos exatamente o que queriam, exatamente da maneira que os faria absolutamente miseráveis. E havia dado a Peg liberdade, segurança e paz. Peg ficou sentada na cadeira de Richard e começou a rir. Ela não conseguia evitar. Depois de meses de choque, luto, humilhação e terror, ela sentou-se naquele escritório naquela casa secreta e riu até suas costelas doerem, até Dorothy começar a rir também, as duas compreendendo a vingança brilhante, paciente e perfeitamente legal que Richard havia orquestrado. Peg passou suas primeiras 2 semanas em Millbrow num estado de torpor, tentando processar a completa inversão de tudo o que pensava ser verdade. A casa era confortável, pacífica, isolada da melhor maneira possível. Peg tinha tudo o que precisava. Dorothy havia estado absolutamente certa sobre o fundo de manutenção cobrindo todas as despesas, eletricidade, água, aquecimento, tudo funcionando perfeitamente, tudo pago pelo fideicomisso cuidadosamente estabelecido de Richard. A casa ficava confortavelmente quente apesar do frio de novembro. A despensa, Peg descobriu, havia sido abastecida com não perecíveis que durariam meses. Todos os dias, Dorothy aparecia com comida fresca de seu jardim ou da loja, gradualmente apresentando Peg a outros moradores de Millbrow. E cada pessoa tinha uma história sobre Richard. Pastor James, um homem gentil em seus 60 anos, lhe contou: Richard financiou a completa substituição do telhado de nossa igreja 3 anos atrás, não deixou que colocássemos uma placa ou reconhecêssemos a doação publicamente. Apenas disse que uma igreja precisava de um telhado sólido para abrigar sua congregação. A senhora Patterson, uma mulher idosa que havia vivido em Millbrow a vida toda, disse: ele pagou a mensalidade universitária inteira do meu neto, configurou como uma bolsa anônima, mas descobrimos que era ele. Mudou a vida toda daquele menino. Primeiro da nossa família a receber um diploma. Sarah, a jovem bibliotecária, explicou: quando o orçamento da cidade foi cortado e teríamos de fechar a biblioteca, Richard nos comprou 5.000 livros novos. Simplesmente apareceu um dia com um cheque. Disse que uma cidade sem livros não era realmente uma cidade. Richard havia vivido uma vida completamente diferente em Millbrow do que a que Peg havia conhecido em Boston. Lá ele havia sido generoso, engajado com a comunidade, gentil de maneiras tangíveis.
Lá, Richard havia sido o homem que queria ser em vez do homem que sua vida em Boston e as expectativas de seus filhos o haviam forçado a ser. Ele falava de você constantemente, Dorothy disse a Peggy certa tarde durante um chá na já limpa varanda de pedra. Cada vez que vinha à cidade, passava na loja e conversávamos. Ele sempre perguntava se eu achava que a casa estava adequada para sua Peggy, se havia algo mais que deveria ser feito para prepará-la. Ele me mostrava fotos no celular e contava histórias. Dizia que você era a única pessoa que já o havia amado por si mesmo, não pelo que podia prover ou realizar. Dizia que manter você em segredo de seus filhos era a coisa mais difícil e mais importante que já havia feito. 2 semanas depois de chegar em Millbrook, Peggy recebeu uma ligação de Marcus Shen. Peggy, espero que esteja se adaptando bem. Queria avisá-la. Steven me ligou ontem. Ele contratou advogados para contestar o testamento. Com que base? Peggy perguntou, surpreendendo-se com o quanto sou calma. Ele está argumentando que a propriedade em Millbrook deveria ser considerada um bem matrimonial sujeito à divisão. Ele afirma que Richard a subvalorizou deliberadamente no testamento e que você tem direito à metade do espólio conjugal total enquanto ele e seus irmãos têm direito à outra metade. Ele quer que um tribunal force você a vender a propriedade em Millbrook e dividir todos os rendimentos em 4 partes. Peggy sorriu, olhando ao redor do escritório de Richard para os arquivos cheios de documentação. Que ele tente, Marcus. Tenho documentação mostrando que esta propriedade foi transferida para mim em 1984 como um presente, muito antes que pudesse ser considerada qualquer tipo de bem matrimonial. Richard organizou isso muito cuidadosamente. Eu sei, disse Marcus, com a voz quente de aprovação. Eu o ajudei a fazer isso. Só queria que você estivesse preparada. Os advogados de Steven são caros e agressivos. Isso pode ficar feio. Vivi 40 anos de feio por causa dessas pessoas, disse Peggy. Consigo lidar com isso. 3 dias depois, um Mercedes apareceu na estrada de terra que levava ao santuário. O carro de Steven, com Catherine e Michael dentro. Peggy observou de uma janela do andar de cima enquanto eles estacionavam e saíam, com expressões que mudaram de confiança arrogante para incerteza confusa ao olharem para a bela casa de pedra, para os jardins bem cuidados, para o claro valor da propriedade. Peggy esperou até que eles tivessem batido a porta antes de descer e abri-la calmamente. Olá, Steven, Catherine, Michael, ela disse agradavelmente. Gostariam de entrar. Eles a seguiram, e Peggy observou seus rostos enquanto absorviam o interior, os móveis de qualidade, os detalhes arquitetônicos belos, as fotografias dela cobrindo cada parede. Peggy os deixou ficar em silêncio constrangedor por um momento, depois gesticulou em direção à sala de estar. Por favor, sentem-se. Vou preparar chá. Peggy serviu chá na sala de estar usando uma linda louça de porcelana que havia encontrado nos armários da cozinha, porcelana que provavelmente havia pertencido ao tio Thomas de Richard. Ela era graciosa, composta, completamente no controle da situação. Eles claramente esperavam encontrá-la desesperada e destruída. Em vez disso, Peggy estava calma, centrada, obviamente à vontade naquela casa, irradiando poder tranquilo. Steven pigarreou desconfortavelmente. Peggy, viemos discutir a situação da propriedade. Acreditamos que houve um mal-entendido sobre o testamento de papai e o valor desta propriedade. De verdade, disse Peggy, tomando um delicado gole de chá. Que tipo de mal-entendido? Nosso pai claramente não entendia o verdadeiro valor desta propriedade quando a deixou para você, disse Catherine, com a voz assumindo a agressividade aguçada que tinha quando achava que tinha vantagem. Agora que fizemos pesquisas e investigamos, percebemos que esta propriedade e terreno valem consideravelmente mais do que qualquer um sabia na época em que o testamento foi redigido. Como seus filhos e seus principais herdeiros, acreditamos ter direito legal a partes de todos os bens matrimoniais significativos. Esta propriedade não é um bem matrimonial, disse Peggy calmamente. Foi transferida para mim em 1984 como um presente do seu pai, completamente separado do nosso casamento. Tenho toda a documentação para provar isso. Não acreditamos que isso seja legalmente vinculante, disse Michael, falando pela primeira vez.
Achamos que qualquer presente de valor significativo dado durante um casamento deve ser considerado propriedade matrimonial conjunta sujeita à divisão. Então acho que vocês terão de me processar, disse Peg simplesmente. Mas antes de fazer isso, antes de tomar essa decisão, acho que há algo que vocês devem saber. Peg se levantou e foi ao escritório, voltando com a pasta grossa rotulada com os nomes deles. Ela a colocou na mesa de centro entre eles como uma arma. Esta pasta contém documentação detalhada sobre os fideicomissos que seu pai realmente estabeleceu para as heranças de vocês. Fideicomissos com condições e restrições que vocês vão descobrir muito em breve quando tentarem realmente acessar o dinheiro. Contém também informações sobre vários assuntos pessoais e comerciais que vocês provavelmente todos prefeririam que permanecessem privados. Seu pai passou 40 anos como um dos maiores advogados de Boston e documentou tudo o que soube sobre todos, inclusive sobre seus próprios filhos. Ele nunca usou as informações. Isso teria sido antiético. Mas as manteve meticulosamente organizadas, e ele me deixou tudo. Steven, há documentos aqui sobre algumas de suas transações comerciais que não pareceriam bem se tornassem públicas. Catherine, seus arranjos financeiros durante seus divórcios não foram totalmente dentro da lei, não foram. E Michael, sua empresa tem algumas irregularidades contábeis que as autoridades fiscais podem achar muito interessantes. Seu pai colecionava informações como algumas pessoas colecionam selos. Ele nunca as usou como arma porque era uma pessoa melhor do que isso. Mas me deixou a opção de usá-las se eu precisasse me proteger. Peg se levantou, sinalizando que a reunião havia terminado. Então aqui está minha oferta, e quero deixar muito claro que esta é a única oferta que vou fazer. Vão embora. Aceitem o testamento exatamente como foi redigido. Vivam suas vidas com seus fideicomissos complicados e suas heranças restritivas e sua mansão histórica com todos os seus caros requisitos de preservação. Me deixem em paz no meu santuário. Nunca mais precisamos nos ver ou falar. Mas se me processarem, se tentarem tomar esta propriedade ou dificultar minha vida de qualquer maneira, vou liberar cada única peça de informação que seu pai coletou sobre vocês. Suas reputações, sua posição social, suas imagens públicas cuidadosamente mantidas, tudo isso será destruído. Vocês me entendem? A sala estava silenciosa, exceto pelo tic-tac de um relógio antigo sobre a lareira. Steven, Catherine e Michael se olharam para Peg, finalmente realmente a vendo pela primeira vez em 40 anos, não como a secretária que se casara com o pai, não como a empregada que o servia, mas como uma mulher com poder real, com alavancagem, com munição documentada, e com a clara vontade de usá-la se fosse empurrada. Precisaremos discutir isso em particular, Steven finalmente disse, com a voz tensa. Claro, disse Peg graciosamente. Levem o tempo que precisarem. Mas quero que entendam algo. Esta propriedade é minha. Sempre foi destinada a ser minha. Seu pai os amou à sua maneira complicada, tenho certeza. Mas ele me amou mais. Ele apenas não teve coragem de mostrar isso publicamente até depois de partir. Eles foram embora sem mais uma palavra, entrando no Mercedes e saindo, o carro caro parecendo ridículo e fora de lugar na estrada de terra. Peg ficou na varanda e os assistiu partir, depois entrou e se sentou na cadeira favorita de Richard perto da janela. Pela primeira vez desde que ele havia morrido, Peg chorou lágrimas que não eram de tristeza ou confusão ou dor, mas de puro alívio e do começo de uma paz genuína. 6 meses depois, Peg estava sentada em sua restaurada varanda de pedra, observando a floresta de outono se transformar numa obra-prima de vermelho e dourado ao redor de seu santuário. As estações haviam mudado completamente, e ela também. Steven, Catherine e Michael haviam desistido de seu desafio legal dentro de uma semana de sua visita a Millbrook. Marcus havia cuidado de toda a papelada final, e o testamento estava agora completamente resolvido e encerrado. A mansão em Brooklyn havia eventualmente sido vendida, mas somente após 9 meses no mercado, e apenas depois que os irmãos descobriram a hipoteca substancial, os requisitos de preservação histórica e as inúmeras taxas legais, eles obtiveram muito menos do que haviam antecipado. Suas restrições de fideicomisso haviam se mostrado exatamente tão complicadas e frustrantes quanto Richard havia projetado. Sua vingança havia sido sutil,
perfeitamente legal e absolutamente devastadora. Peg havia passado os 6 meses transformando o santuário do santuário de Richard no seu próprio lar. Ela havia contratado trabalhadores da cidade para ajudar a restaurar os jardins formais a algo próximo de sua glória original. A fonte agora corria com água clara. Os caminhos de pedra haviam sido limpos e nivelados. Rosas floresciam em canteiros organizados. Ervas cresciam em fileiras arrumadas. Peg havia atualizado a cozinha enquanto preservava cuidadosamente seu charme histórico. Havia escolhido novas obras de arte para as paredes, não substituindo as fotografias de si mesma, mas adicionando suas próprias escolhas ao lado delas. Havia enchido as estantes com livros que realmente queria ler. Havia adicionado móveis que se adequavam ao seu conforto em vez da estética de qualquer outra pessoa. Mais importante, Peg havia começado a genuinamente conhecer Milbrow e se encontrava bem-vinda de maneiras que nunca havia experimentado em 40 anos de vida em sociedade em Boston. Ela se voluntariava na biblioteca toda terça e quinta-feira. Ajudava no centro comunitário às quartas. Frequentava a pequena igreja branca todo domingo, sentando-se no mesmo banco e sendo cumprimentada pelo nome por pessoas que genuinamente pareciam felizes de vê-la. Pela primeira vez em sua vida adulta, Peg tinha amigos de verdade. Dorothy havia se tornado como a irmã que ela nunca tivera. A geração mais jovem na cidade buscava seus conselhos. Crianças acenavam quando a viam andando pela rua principal. Peg pertencia a algum lugar, e esse pertencimento não tinha nada a ver com ser esposa de alguém. Certa tarde, enquanto organizava papéis no escritório de Richard, Peg encontrou mais um envelope enfiado no fundo de uma gaveta, selado e rotulado para o futuro de Peg. Abra quando estiver pronta. Dentro havia uma escritura de outra propriedade, 20 acres na borda da cidade com um pequeno celeiro e uma cabana, escriturada em seu nome e totalmente quitada. Havia também documentação de um fundo fiduciário de $500.000 especificamente estabelecido para quaisquer projetos ou propósitos que Peg Morrison escolha seguir em sua nova vida. Uma nota com a letra de Richard dizia simplesmente, para o seu futuro, seja lá o que você queira que seja. Construa algo. Crie algo, transforme algo. Esta é sua tela em branco. Pinte-a da forma que te fizer feliz. Você passou 40 anos vivendo a minha vida. Agora viva a sua. Peg havia sorrido através das lágrimas e sabia exatamente o que queria fazer. Ela criaria um centro de retiro para mulheres que, como ela, haviam passado suas vidas apoiando os outros e precisavam de um espaço para se redescobrirem, um lugar para viúvas encontrarem comunidade, para mulheres saindo de situações difíceis encontrarem abrigo e apoio, para qualquer pessoa que precisasse de santuário e tempo para descobrir seu próximo capítulo. Peg o chamaria de Morrison House, e seria o presente final de Richard transformado em algo que ajudasse outros da maneira que o santuário a havia ajudado. Enquanto o sol se punha atrás dos carvalhos antigos, pintando o céu de outono em tons de laranja, roxo e rosa, Peg pensou na extraordinária jornada que a havia trazido até ali, a dor devastadora da leitura do testamento, a profunda humilhação de ser apagada, o terror absoluto de recomeçar aos 68 anos sem nada. E então a descoberta, a revelação, a lenta compreensão de que o amor às vezes se protege das maneiras mais inesperadas. Richard havia sido profundamente imperfeito, fraco quando deveria ter sido forte, silencioso quando deveria ter falado, priorizando a paz em vez de defender a mulher que amava. Mas ele também havia sido esperto, dedicado e, à sua própria maneira tremendamente complicada, genuinamente amoroso. Richard havia passado 40 anos construindo para Peg uma fortaleza disfarçada de casa esquecida. Havia lhe dado liberdade disfarçada de abandono. Havia-lhe passado poder disfarçado de inutilidade, e confiara que ela era forte o suficiente para encontrar seu caminho até esse santuário, e sábia o suficiente para entender o que ele havia realmente deixado para ela. Não apenas propriedade ou dinheiro, mas a chance de finalmente, aos 68 anos, descobrir quem ela sempre foi destinada a se tornar. Peg Anne Morrison tinha 68 anos. Ela havia passado 4 décadas sendo exatamente quem todos os outros precisavam que ela fosse, a secretária perfeita, a esposa acomodada, a madrasta invisível, a anfitriã graciosa, a mulher que nunca fazia ondas nem exigia nada para si mesma.
Mas aqui, neste santuário cercado por floresta antiga e comunidade genuína e possibilidade infinita, Peg estava finalmente livre para descobrir quem realmente era por baixo de todos esses papéis. E para sua surpresa e alegria, ela estava descobrindo que aos 68 anos estava apenas começando. Meu coração transborda de gratidão porque você ficou com Peg em cada único momento de sua extraordinária jornada. Da humilhação devastadora ao triunfo inesperado, do apagamento doloroso ao renascimento poderoso, da invisibilidade à presença inestimável. Se a história de Peg tocou algo fundo em você, se você já foi profundamente subestimado por causa da sua idade, se já foi cruelmente apagado pelas mesmas pessoas que deveriam mais tê-lo valorizado, se já descobriu que o que parecia um fim devastador era na verdade o começo de algo melhor do que você jamais imaginou, deixe apenas uma palavra nos comentários descrevendo o exato momento em que percebeu que era muito mais forte do que qualquer um jamais pensou que você poderia ser. Porque a história de Peg prova algo poderoso e verdadeiro, que a lealdade e o amor genuíno criam legados que a ganância nunca pode tocar, por mais que tente. Que às vezes os testamentos mais cruéis contêm os maiores presentes. Que a justiça pode se mover lentamente, mas nunca, jamais esquece o endereço correto. Que nunca se é velho demais para começar a viver a vida que sempre se foi destinado a ter. Compartilhe esta história com alguém que desesperadamente precisa lembrar que seu valor não é definido por quem o descartou, mas por quem o amou o suficiente para protegê-lo, mesmo de além do túmulo. Porque juntos provamos que os sonhos não envelhecem. A força não expira. E às vezes os maiores tesouros são aqueles cuidadosamente escondidos de olhos gananciosos. Bem-vindo à nossa família de guerreiros que florescem lindamente em seu próprio tempo perfeito.